Bom dia, então. Sejam todos bem-vindos. Da aula do dia 26/7/2021, das 7 horas da manhã. Aula de DPP na unidade 3. Vamos dar início, então, para finalizar justamente esse conteúdo voltado ao tema pessoas jurídicas, ok? Vou começar apresentando já o slide, falando do artigo 43 aqui, conosco, sobre a questão da pessoa jurídica de direito privado, ok? Então, o artigo 45, na verdade, ele já determina quando é que se dá a existência dessa pessoa jurídica de direito privado, referente à questão voltada ao registro do seu ato constitutivo, ok? Então, diz o seguinte, artigo 45, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Nós vimos que o ato constitutivo, na verdade, pode ser tanto um contrato social quanto o seu estatuto social. E uma vez que ele esteja devidamente registrado, é que se dá a existência legal, quer dizer, dentro da lei, de uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Dentro dessas considerações, então, temos que também analisar o seguinte, como está dizendo o próprio artigo, quando necessário de autorização ou aprovação do Poder Executivo. Como assim? Bom, isso vai existir dependendo do tipo de pessoa jurídica de direito privado que está sendo devidamente registrado, né, ou concedido justamente essa autorização do seu funcionamento. E quem poderia ser essa pessoa jurídica de direito privado? Bom, por exemplo, as empresas de empréstimos, né, essas que oferecem créditos, né, financeiros, por exemplo, né, essas factoring. Elas precisam de autorização do Poder Executivo, por exemplo, né, do Banco Central, para poder atuar frente às suas ações. Então, ele precisa de autorização especial para poder justamente ter essa condição, né, já sendo formalizada para a sua autorização de funcionamento. Outra situação que pode ser também dada por uma autorização especial é justamente as empresas de comunicação, como rádio e televisão. Então, além de ter o seu ato devidamente constituído, registrado, ela também tem que ter essa concessão, ou seja, essa autorização do Poder Executivo para poder justamente atuar frente às suas ações. Então, a consideração que se faz referente a esse artigo é, primeiro, que se registre qualquer ato constitutivo da pessoa jurídica e privado, seja o seu estatuto, o seu registro, o seu contrato social, bem como também, dependendo da pessoa jurídica e privada que está sendo analisado, é necessário também essa autorização especial do Poder Executivo para poder atuar frente às suas ações nesse sentido. Então, essa é a consideração que se faz referente a esse artigo 45. Mas o que deve conter justamente esse registro? Bom, o registro declarará, né, de acordo com o artigo 46, inciso 1, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver. A denominação que seria? Seria o seu nome, né? Seria a sua identificação. Então, o nome fantasia, ou a razão social dessa pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, essa é a denominação que se faz dentro do registro, ou dentro do seu ato constitutivo. Os fins, quer dizer, como falei já anteriormente, toda e qualquer pessoa jurídica tem um objetivo, tem uma finalidade. E aqui também tem que ser descrito também essa consideração. Quando se fala sede, não precisa ter necessariamente um espaço físico, basta ter o quê? A sua localização, é onde ela vai se situar, qual que vai ser o seu domicílio, né, de atuação. Então, seja em Tangará da Serra, seja em qualquer outra cidade ou qualquer outro município, onde se tem justamente o quê? A sua atuação frente ao exercício que ela promove nesse caso. O tempo de duração. Geralmente, toda e qualquer pessoa jurídica, o tempo de duração é previsto a questão por tempo indeterminado, ok? Mas pode também ser considerado também a pessoa jurídica de privado por um tempo determinado, quer dizer, um início e um fim. Por exemplo, eu gosto sempre de ilustrar
por exemplo, que pode ser constituída uma pessoa jurídica privada, por exemplo, uma comissão de formatura, né, entre os acadêmicos. Então, ela vai ter, né, uma condição, né, de um início e de um fim. Quer dizer, pode ser, a partir do momento que ela vai ser instituída, ela vai ter o término dela a partir do momento que vocês colarem grau. Então, esse vai ser o tempo de duração dessa pessoa jurídica e privada, né? Então, ela vai ter um início e vai ter um fim. A partir do momento que todos colarem grau, vai dar a sua extinção nesse momento. Isso vai ter que ser já o quê? Pré-estabelecido também dentro do ato constitutivo. E o fundo social, quando houver, quer dizer, se tiver sobrar algum resto de algum movimento financeiro, né, nesse sentido, poderá ser atribuído um fundo social para ela também. Então, essas são algumas considerações que se faz dentro do registro desse ato constitutivo. Inciso 2, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Aqui cabe, na pessoa jurídica, por exemplo, né, quem que vai tocar, quem que vai administrar. Então, toda a parte, né, da administração dessa pessoa jurídica de privado vai ter que estar também o quê? Designado nesse momento também, o seu nome e a individualização desses indivíduos nesse sentido. Inciso 3, o modo por que se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Quer dizer, como é que vai ser feita essa pessoa jurídica, né? Quem que vai, além dessa questão, né, da administração, vai ser de forma coletiva ou vai ser individual? Vai ter por questão de cotas ou não? Quer dizer, tudo isso, né, quem vai responder? Judicialmente ou extrajudicialmente? Então, todas essas considerações, né, já tem que estar devidamente o que também, né, formalizado dentro desse ato constitutivo. Então, nesse sentido, tá, especifica muito bem, né, quem que vai fazer a fórmula, né, de atuação frente a essa pessoa jurídica de direito privado também. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo? Bom, nesse caso, se houver alguma mudança referente a quem mesmo, né, que possa administrar, como é que vai ser feita essa mudança, né? Como é que vai ser feita essa substituição? A forma de administrar também essa pessoa jurídica, como eu já falei, né, se vai ser de forma coletiva ou não também. Então, vai ser através de votação ou vai ser através de uma indicação. Então, tudo isso tem que estar pré-estabelecido também dentro desse registro também. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Ou seja, até que limite cada um deles pode responder, né, dentro dessa pessoa jurídica, através das suas cotas, né, além dessas cotas também, pode adentrar no patrimônio pessoal de cada uma delas. Então, tudo isso também já está pré-definido também dentro do registro também desse ato constitutivo. E, por fim, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. Então, uma vez que isso é feita a liquidação, né, de todo e qualquer débito existente em nome dessa pessoa jurídica, né, como é que vai ser procedido, então, a partir das sobras, né, desse patrimônio? Falei agora há pouco da questão da comissão de formatura. De repente, é dada a extinção dela, né, a partir do momento que é colado o grau, e aí tem algumas sobras de ordem financeira. E aí vai ser repartido entre os membros, vai ser feita alguma doação, vai ser consumido de outra forma. Então, tudo isso também tem que estar devidamente estabelecido dentro do registro desse ato constitutivo, ok? Então, é assim que funciona algumas situações do registro também. Artigo 47. Obriga a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Quer dizer, nesse caso, tá, a pessoa jurídica outorga, ou seja, oferece poderes aos seus, né, administradores até o limite que foi estabelecido. Se a pessoa exercer algo além desse limite, é por conta e risco dela mesma. Então, vamos supor que a pessoa é contratada para fazer compras. E dentro dessa situação, essa é a limitação que foi oferecida a ele dentro dessa administração, é somente compras. Mas se ele começa a invadir outras áreas que não lhe pertencem, né, o que foi oferecido a ele, ele vai responder por conta e risco próprio. Por quê?
porque não foi otorgado o poder a ele para fazer outros afazeres sem aquilo que já foi pré-estabelecido dentro dos limites administrativos nesse sentido. Então, a pessoa jurídica, ela só responde, né, dentro daqueles poderes que foram definidos dentro da formalização dessa condição também, né, referente aos limites dados a esses administradores. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão por maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Então, geralmente, né, a questão, né, de ordem coletiva, por exemplo, dentro de uma cooperativa, dentro de uma sociedade anônima, geralmente é por volta da maioria dos presentes que ali se encontram, a não ser que fique estabelecido, né, pode ser dos presentes, mas pode ser também somente, né, de um ou outro diretor. Então, isso vai ter que estar o quê? Já estabelecido também dentro dessas formas de administração de ordem coletiva. Tá? Então, mas a maioria das vezes se toma a decisão, né, pela maioria dos presentes que ali se encontram dentro das assembleias que são determinados pela pessoa jurídica nesse sentido. Artigo 49 agora, né? Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Neste caso, fica por conta da sucessão, né, da questão da pessoa jurídica, né, vier a faltar. Como assim? De repente não foi estabelecido, a partir do momento que o seu, né, representante legal ou alguém da diretoria, né, chega, sei lá, a falecer, por exemplo. Nesse caso, poderá já estar estabelecido, né, a ordem sucessória, ou haver alguma, né, algum entrave, né, alguma situação que não se entre devidamente em um acordo, quem vai suceder a quem nesse caso. Se houver qualquer situação dessa forma, poderá pleitear via judicial, né, chamando o juiz, no caso, para tomar conhecimento dessa situação, e ele, ao analisar todos os fatos, ele vai poder o quê? Nomear um administrador de forma provisória. E esse administrador poderá até ficar até de forma definitiva, se for, né, a contento de todos aqueles que ali se encontram. Mas, em princípio, né, a questão é você pleitear via judicial uma forma de poder dar essa sucessão, né, para dar a continuidade à sucessão, nomeando justamente através do Poder Judiciário, através do juiz, né, um administrador de forma provisória, para poder justamente conduzir essa sucessão dentro da própria pessoa jurídica e privado, né, a forma de administrar as suas determinações dessa forma. Tá? Então, poderá ser pleiteado também essa nomeação através do juiz. Seguindo, vamos falar um pouquinho agora do artigo 50. O artigo 50, ele vai retratar de um tema chamado fenômeno da despersonalização da pessoa jurídica. Isso não quer dizer que a pessoa jurídica perca a sua personalidade, não. Como uma vez que ela for devidamente constituída através do registro do seu ato constitutivo, ela justamente dá existência legal a ela. E ela tem personalidade própria, ou seja, ela tem a própria responsabilidade de agir pelos seus próprios atos nesse sentido. Porém, o artigo 50, ela vai mencionar uma situação que pode haver o quê? Uma fraude contra algum credor, um desvio de sua finalidade, uma confusão patrimonial que pode confundir aquele que pertence à pessoa jurídica e aquele que pertence ao particular que a representa. Então, eu vou ler o artigo 50 para dar justamente essa exemplificação. Então, diz lá: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, onde lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, vamos supor que o indivíduo, né, que representa a pessoa jurídica, seja um diretor, né, um gerente,
seja quem for, né, o presidente dessa pessoa jurídica, e começa a solicitar ou fazer pedidos em nome dela, né? Então, tudo que foi adquirido em nome da pessoa jurídica pertence à pessoa jurídica. Porém, esse sujeito, ele comete o quê? Um desvio, né, desse patrimônio para sua conta pessoal, para o seu patrimônio pessoal. E isso pode ocasionar o quê? Uma fraude contra o credor, né, que queira receber seu crédito, porque foi feita justamente uma dívida em nome dessa pessoa jurídica. E uma vez constatado que houve justamente esse desvio, né, desse patrimônio para a conta pessoal da pessoa física, né, no qual representa essa pessoa jurídica, o juiz, nesse caso, em vez da pessoa jurídica ter que responder por essa situação, não, ela vai responder também. Porém, se constatar que houve justamente essa fraude contra o credor, né, através dessa confusão patrimonial, não sabendo qual que é o patrimônio da pessoa física, qual que é o patrimônio da pessoa jurídica, o juiz vai pedir para justamente o quê? Adentrar, né, ao patrimônio da pessoa física, do particular, no caso, para poder justamente o quê? Resgatar, né, os débitos feitos em nome da pessoa jurídica. Então, isso se chama-se fenômeno da despersonalização, quer dizer, a pessoa jurídica não perde a sua personalidade, ela permanece com ela tem responsabilidade por isso. Porém, uma vez que a pessoa que a representa, a pessoa física ou particular que representa essa pessoa jurídica, comete esse tipo de ato ilícito, através desse enriquecimento ilícito, ele vai o quê? Adentrar ao patrimônio pessoal da pessoa física para justamente o quê? Resgatar tudo aquilo que foi desviado. Então, isso, né, determina o artigo 50 desse caso. Então, não adianta nenhum indivíduo, né, nenhuma pessoa querer tirar proveito referente a esse tipo de situação para poder justamente o quê? Dar, né, a responsabilidade somente à pessoa jurídica, achando que ele não vai responder por isso. Não. Justamente essa consideração que se faz. A pessoa física, né, o particular que cometeu essa irregularidade, esse enriquecimento de forma ilícita, terá que devolver tudo aquilo que foi desviado nesse sentido. Ok? Então, são essas considerações referentes ao artigo 50. Tudo bem, Emily? Entendeu? Sim, professor. Maravilha. Para finalizar, então, artigo 51 e 52, tá? Nesse módulo aí. Então, artigo 51. Nos casos da dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que essa se conclua. Falei agora há pouco que toda e qualquer pessoa jurídica, né, ela permanece a partir do momento que ela é registrada, porque ela dá seu início à sua vida, vamos dizer assim. E quando é que ela perde essa consideração? Bom, já viram aquela frase, né? É mais fácil abrir uma empresa do que fechá-la. E é justamente nessa situação. Só haverá sua extinção a partir do momento que você liquide todo e qualquer débito em nome dela. Ou seja de ordem tributária, ordem trabalhista, bancária, seja o que for, tá? Se tiver algo em aberto em nome dela, ela permanece em aberto ainda. Então, só tem a sua devida extinção, né, a autorização para o fim do seu funcionamento, a partir do momento que houver toda qualquer liquidação referente aos débitos existentes em nome dela. Certo? Então, é essa a consideração que se faz referente a esse artigo. E, por fim, o artigo 52 diz o seguinte: aplique-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Como falei, a pessoa jurídica também é uma pessoa, então ela também tem responsabilidade própria, né? Ela tem seu surgimento a partir da pessoa jurídica e privado, no caso, né? Através do registro do seu ato constitutivo, seja o estatuto ou o próprio contrato social, e ela, então, tem o quê? Né? Ela tem personalidade jurídica também. E, nesse sentido, o que vale tanto para a pessoa física, a pessoa natural, vale também para a pessoa jurídica. Então, o direito de imagem dela tem que ser devidamente o quê? Protegida, né? O direito ao nome que ela possui também não pode ser denegrido nesse sentido. Então, tudo que se faz, que se vale para a pessoa natural, vale também para a pessoa jurídica em termos de direitos da personalidade. Ok? Então, com isso, nós concluímos essa parte das disposições gerais voltadas às pessoas jurídicas. Ficou alguma dúvida aí, Emily, referente a essa primeira consideração?
Não, professor, eu só tenho uma pergunta. A Pois gente não. está falando da pessoa jurídica, né? Aquela que tem uma entidade. E quando é a pessoa e quando é a pessoa física, nesse caso ali do artigo 51, que fala ali que a pessoa jurídica ou caçada autorização, ela tem que fazer a liquidação dos fins dela. A pessoa física, quando ela vem a falecer, o que, que acontece com o que sobra, né? Com as contas que sobra? Pois é, aí nesse caso, aí você faz um processo de inventário, né? No processo de inventário, você tanto tem o ativo quanto o passivo dessa pessoa em si. Então, aqueles que vão sucedê-lo, né, que vai ser os seus herdeiros, os sucessores nesse caso, o que acontece? Ao fazer o processo de inventário, ele vai ter que analisar tudo que tiver como ativo, por exemplo, né, os créditos que ele possui, patrimônio, bens, etc, etc, e retirar justamente o passivo, os débitos que ele possui. Então, se ele tem contas a pagar, né, tem pessoas que têm crédito a receber dessa pessoa que já chegou a falecer, vai ter que ser abatido desse patrimônio que ele possui. E nesse caso, a pessoa que vai suceder, que vai ser seu herdeiro, no caso, só vai receber a parte que é líquido, fazendo justamente essa subtração do ativo referente ao passivo que a pessoa possui. Então, ele só vai receber a parte que realmente cabe a ele, nesse sentido. Então, é feita uma subtração, né, de patrimônios nesse sentido, para que não haja nenhuma forma de enriquecimento de forma ilícita nesse sentido. Então, o juiz analisa dessa forma. Então, na hora de você montar esse processo do inventário, você coloca não só o patrimônio na parte ativa, mas também do patrimônio da parte passiva também desse indivíduo que chegou a falecer. Tá ok? Se você entendeu dessa forma. Sim, eu entendi, mas eu queria saber quando ele tem menos dinheiro do que para pagar as contas que ficou. Aí, Aí o sucessor tem que pagar, tipo o herdeiro, né? não necessariamente. Não Ele necessariamente, não né? é obrigado. Não, depende do que é feito como dívida, né? De Ah, repente sim. ele recebeu uma casa, mas essa casa ainda tem um financiamento, por exemplo, né, a ser quitado, realmente vai ter que quitar esse financiamento. Entendeu? Aí, no caso, ele vende a casa para quitar o financiamento, ou então ele faz o pagamento, porque ele não pode receber a casa, por exemplo, de forma íntegra, nesse sentido, porque não foi feito o pagamento integral dessa casa em vida, dessa pessoa. Entendeu? Por isso que eu falo, você Uhum. tem um ativo, você tem um passivo, você tem que quitar primeiro o passivo, para depois só ficar com a parte líquida do ativo. Agora, se não tiver patrimônio nenhum, não tem como pagar, morreu a dívida com o falecido, fazer o quê? É isso que acontece, né? É assim que funciona. Infelizmente, né, para quem tem que receber, É entendeu? verdade. Por isso que toda vez que alguém faz um crédito, né, oferece um crédito ao indivíduo, pegue algo em garantia, porque senão, né, como é que ele faz para receber depois? Esse é o problema. Você entendeu? Entendi, sim. Respondi então a pergunta? Sim, professor. Então tá bom. Então é assim que funciona, tá? Então vamos partir para o próximo slide, então. Deixa eu só encerrar esse. Vamos falar um pouquinho agora sobre associações, tá? Do capítulo 2. Então, coloquei alguns artigos só, não coloquei no totalidade, mas só aquilo que nos interessa, na verdade, tá? Então, capítulo 2 das associações também faz parte da pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, segundo o artigo 53, o que determina? Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, o próprio artigo 53 já é a definição do que é uma associação. Então, toda vez que as pessoas, né, se unem, né, para uma finalidade não econômica, quer dizer, não pode visar o lucro, isso é uma forma de associação, tá? Então, nessa consideração, tá, a característica maior referente à associação é que não visa fins lucrativos, tá? Não visa algum fim, né, de dividendos nesse sentido. Então, tudo que for constituído, né, dentro da finalidade dessa associação, que não tem um fim de forma lucrativa,
pode ser o quê? Partilhada entre os seus associados para poder garantir justamente a finalidade qual que ela foi determinada. Seja algum fim educacional, seja algum fim de área da saúde, quer dizer, tudo isso pode ser viabilizado dessa forma, tá? Já o artigo 55 diz o seguinte: os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Por exemplo, você pode criar, dentro da própria associação, uma consideração frente aos seus associados de que o princípio da isonomia tem que prevalecer sempre, quer dizer, o princípio da igualdade, tá certo? Porém, você pode criar algumas formas, né, de categorias dentro da própria associação que pode dar uma certa vantagem a algum outro indivíduo. Por exemplo, aquele que determina uma forma de associação, tá, que eu posso considerar dessa forma, existem duas categorias: aquelas associações de forma altruística e as associações de forma egoísta, tá? O que é uma associação altruística? Aquela que vai beneficiar terceiros, não fica somente para o próprio associado, diferente da egoísta. A associação egoísta é aquela associação que só beneficia só os associados, aqueles que fazem parte daquele grupo, né? Então, a associação altruística, por exemplo, a Associação dos Alcoólicos Anônimos, quer dizer, vai beneficiar aqueles indivíduos, né, que sofrem de alguma, da moléstia, né, do vício ao álcool, por exemplo, né, um orfanato, a APAE, né, então todas as associações, a APAE, o que é? Associação de Pais e Amigos Excepcionais, né, então são aqueles que vai beneficiar, né, as pessoas que necessitam de alguns cuidados especiais nesse sentido, tá? Já as associações egoístas são aquelas associações, né, que só visam o benefício próprio dos associados. Por exemplo, um clube recreativo, por exemplo, o TTC, né, o Tangará Tênis Clube, é uma associação egoísta, porque só fazem parte aqueles que estão dentro dessa associação, desse clube, né? Então, vamos supor, dentro do TTC mesmo, pode criar algumas vantagens especiais. De que sentido? Aquelas pessoas, né, iniciais, os fundadores do TTC, do Tangará Tênis Clube, por exemplo, podem criar algumas vantagens no sentido que existe dentro da categoria desse tipo de clube aqueles sócios chamados sócios remidos. O que são sócios remidos? São sócios que não precisam pagar mensalidade. Por quê? Porque no início da fundação dessa associação, né, desse clube, eles deram o quê? Um percentual maior, deram, né, um dinheiro, né, promoveram algumas situações, né, de fazer justamente acontecer a formação dessa associação, desse clube em si. E nesse sentido, eles foram beneficiados com alguns títulos, né, por exemplo, de sócio remido, que não tem que pagar mensalidade, como os demais associados nesse sentido, para manutenção, ampliação, etc., desse clube. Então, eles podem perpetuar justamente com esse tipo de título, né, de sócios, que não necessita mais pagar mensalidade. Então, tanto que o título dessas pessoas são até mais caras, alguém queira adquirir também esse tipo de benefício, vamos dizer assim. Isso fere da isonomia, isso fere da igualdade? Não, porque já está definido também, tá? Então, ele vai ter o mesmo direito, os mesmos deveres referente a qualquer outro associado. Porém, ele tem esse benefício que foi concedido a ele porque ele foi um dos primeiros a criar, um dos primeiros a disponibilizar um determinado valor financeiro para a formação ou a criação desse tipo de associação. Então, isso vai de encontro justamente a esse artigo 55, dizendo que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais, que é o caso que eu acabei de citar. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo que uma justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure os direitos de defesa e de recurso nos termos de direitos do Estatuto. Então, para poder, né, eliminar uma pessoa dentro da associação, né, ou solicitar que ela mesma não permaneça mais dentro da associação, somente com uma justa causa, quer dizer, algo que realmente vai, né, contra o próprio estatuto, é algo que traga algum malefício a qualquer outro associado ou qualquer, ao própria pessoa jurídica ou associação nesse caso, tá? Então, de repente, o cara
começa a andar armado, por exemplo, dentro da associação, isso pode ser contrário ao que está dentro do estatuto. E nesse sentido, o cara pode ser solicitado através de uma advertência, ou através de uma solicitação com maior ênfase, né? Ou até mesmo pedir a sua expulsão nesse sentido. Então, isso, né, só é dado também, claro, o cara fazer a sua ampla defesa, né? Ele tem o direito de defesa a se manifestar referente a isso, porém, se não for concedido, né, essa condição a ele depois, ele pode ser solicitado que o mesmo se afaste dentro da ordem dos associados nesse sentido, ok? O artigo 59. Compete privativamente à Assembleia Geral. Aí tem a Assembleia Geral, né? Destituir quem? Os administradores e alterar o próprio estatuto. Então, através do ato constitutivo, poderá nomear quem faz parte dessa formação dessa Assembleia Geral, né? Quem vai poder também instituí-la, né? Seja um número X de associados, por exemplo, né? E o que se faz dentro da Assembleia Geral? Ela pode instituir os próprios administradores, né? Então, uma vez que o cara está empossado, ele permanece. Não, ele pode ser destituído, caso ele fizer alguma irregularidade, alguma ilicitude dentro da sua administração nesse sentido, tá? Então, basta convocar uma Assembleia Geral, onde apresenta-se, né, todos os associados ou aqueles que se encontrarem presentes, para poder justamente manifestar, né, essa condição de destituir, quer dizer, tirar o administrador da sua condição nesse sentido. E também poderá fazer o quê? Alterações no próprio estatuto, né? Então, é somente com a Assembleia Geral que se faz a manifestação de alteração do próprio estatuto nesse sentido. Então, com isso, nós encerramos a parte do capítulo 2, voltada às associações. Tudo bem, Emily? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Deixa eu passar a um outro slide aqui, então. Estava vendo aqui as associações que tem em Tangará, tem até bastante em Tangará. Tem muita. E tem de várias situações, né? Por exemplo, tem até educacionais, né? A TEC é uma associação dos pais, né? Que se uniram para criar a TEC, que é voltado para a educação. Quer dizer, tem a Associação Banco do Brasil, né? Que é feito pelos funcionários do Banco do Brasil. Quer dizer, tem vários por aí afora, né? Agora tem bastante, sim. Isso é uma vantagem também, né? Muita gente pode ajudar ou contribuir de uma forma diferente também para poder justamente dar essas contribuições aí. Agora vamos falar um pouquinho do capítulo 3, voltado às fundações, no caso, fundações privadas, tá? Então, ela começa no artigo 62. Então, diz o seguinte: para criar uma fundação, o seu instituidor fará uma por escritura pública, ou seja, por um ato de inter vivos, ou testamento, quer dizer, pós-mortem. Dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Bom, como já foi falado anteriormente, seja toda e qualquer fundação, seja ela pública ou privada, é despendida uma parte de um determinado patrimônio de ordem financeira, lógico, tá? Para a instituição, quer dizer, para a formação dessa fundação em si. E a fundação, como nós já vimos também, ela tem sempre um fim social, né? Ela busca sempre auxiliar a própria, seja a administração pública ou o seu instituidor de ordem privada também, para um fim social, seja educação, seja saúde, né? Seja segurança, seja o que for, tá? Mas ela tem sempre um fim social, então ela não visa lucro, tá? A fundação não visa lucro. Só que na ordem pública, nós falamos, é o próprio poder público que a institui. Ela vai tirar parte do orçamento, né, para a criação e a manutenção dessa fundação de ordem pública. Já na fundação privada, é um instituidor, quer dizer, um particular, né, que tem um determinado patrimônio, quer dizer, uma pessoa que tem que ter muitas posses, muito dinheiro nesse sentido, né, e que ele vai também desmembrar parte desse patrimônio para justamente o quê? Dar essa formação dessa fundação em si.
Mas ele faz isso de bonzinho? Não, geralmente ele tem alguns benefícios também. Em vez de ele dar, geralmente é questão de ordem tributária, né? Então, em vez de dar diretamente ao, ao governo, né, através do imposto de renda, seja lá o que for, né, a forma tributária que ele vai ter que sempre arcar, ele já faz de forma direta a quem realmente necessita. Então, ele, ao criar essa fundação, por ele ter um patrimônio muito avantajado, né, ele, ao criar essa fundação, ele já beneficia diretamente a quem ele quer direcionar esse patrimônio, né? Então, essa é uma das vantagens, quer dizer, a questão de marketing pessoal dessa pessoa em si se eleva, né? Ele fica muito bem referente a isso. Mas, como está dizendo lá, para criar essa fundação, tá? Ele tem que o quê? Separar um determinado patrimônio. Então ele tem que fazer, na verdade, uma minuta de um contrato, né, de um contrato social, do estatuto dessa pessoa jurídica, né, dessa fundação em si, para poder justamente já dar início à formação dessa pessoa, dessa fundação privada. Ou seja, ele tem que fazer um ato chamado de ato de dotação. Mas o que é um ato de dotação? Como está constituído no próprio artigo 62, o que é? Bens livres, quer dizer, é um bem desembaraçado, sem gravames ou ônus, quer dizer, é um bem que não tem qualquer impedimento de sua autorização. Então, a partir do momento que ele vai desmembrar parte do seu patrimônio, esse patrimônio não pode haver qualquer impedimento do seu uso. Como eu falei agora há pouco, não pode ter penhora, não pode ter parte de um empréstimo, nada. Tem que estar livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, para poder utilizar por completo, certo? Então, primeira coisa, então, dentro do ato de dotação, que é uma minuta, antes de ter realmente o estatuto dessa pessoa jurídica em si, o contrato social dessa pessoa jurídica em si, onde já vai ficar pré-estabelecido que aquele patrimônio não poderá mais ser utilizado para um outro fim, somente para a criação dessa fundação em si, tá? Então, bens livres. No ato de dotação deve conter também o quê? Apresentar o seu objetivo e finalidade, ou seja, vale para qualquer pessoa jurídica em si. Toda e qualquer pessoa jurídica, ela tem que apresentar justamente um objetivo, uma finalidade, e aqui também não foge essa regra, né? Seja qual for esse fim, já tem que estar pré-estabelecido dentro desse ato de dotação. Como falei, esse fim sempre tem um fim social, tá? E a forma de administrar o patrimônio designado, quer dizer, de que forma vai ser mantido, de que forma vai ser adquirido novos benefícios, né, ou novos questões de ordem financeira, quer dizer, tudo isso tem que estar já pré-estabelecido, a manutenção, você pode fazer convênio, você vai ser doado parte, vai continuar dando, né, parte desse patrimônio em si, tudo isso para poder justamente o quê? Dar consistência de funcionamento dessa pessoa jurídica chamada de fundação privada nessa situação, tá? Então, tudo isso é antes mesmo do que do registro desse ato constitutivo, que se faz o ato de dotação, que tem que estar devidamente registrado. Quer dizer, uma vez feito, né, esse desmembramento desse patrimônio, ele não mais poderá o quê? Retornar ao seu instituidor, tá? Porque já tem um destino certo, já tem uma definição já feita a isso a ele. Bom, essa é a primeira consideração que se faz dentro da fundação privada. Parágrafo único. A fundação somente poderá constituir-se para fins de, como foi falado, né, assistência social, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização do sistema de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, e atividades religiosas também. Tá? Então, alguns propósitos, né, frente às finalidades que são designadas a toda e qualquer fundação, seja no âmbito público ou privado, mas especialmente para a fundação privada nesse caso. No artigo 63, quando insuficientes para construir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Tá? Então, uma vez que você tem um patrimônio que foi designado para a formação de uma fundação com algum propósito, vamos supor, para fins educacionais, mas o patrimônio não foi suficiente,
né, não alcançou, né, a quantidade necessária para justamente dar início a essa fundação. Nesse caso, uma vez que você já fez o ato de dotação, esse patrimônio não retorna mais ao seu instituidor, né, a pessoa que era o proprietário desse patrimônio. Por quê? Porque uma vez feito isso, né, ela já tem esse destino certo e ela não pode mais retornar porque seria um enriquecimento ilícito, porque não vai ter mais incidência de tributos, não vai ter mais incidência de algumas outras situações, como teria vinculado à pessoa física ou ao seu instituidor nessa situação. Porque foi feita justamente essa separação desse patrimônio em si para a formação dessa fundação. Então, nesse caso, ao não tendo consideração, né, de poder justamente formalizar a criação dessa fundação, ela pode ser destinada a uma outra fundação com os fins semelhantes, né? Por quê? Porque, como já falei, esse patrimônio mais não retorna ao seu instituidor de origem, tá? Ao seu proprietário anterior. Então, ela vai ter que ser destinada a esse fim, ser para uma outra fundação com o mesmo caso semelhante, né? Com uma finalidade semelhante nesse sentido, ok? Além de tudo, existe também a forma de atuação do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público ele tem determinados poderes sobre qualquer fundação, seja ela pública ou privada. Então, nesse caso, a atuação do Ministério Público junto às fundações. Ele elabora estatutos se de 180 dias não for feito após o ato de dotação. Então, uma vez feito o ato de dotação, sendo aqueles critérios que eu citei anteriormente, tá? Ainda não foi elaborado esse estatuto, o Ministério Público poderá atuar, né, um prazo até 180 dias, quer dizer, decorreu o prazo de 180 dias, não foi feito o estatuto, não foi elaborado o estatuto, ele vai elaborar de acordo com o que foi determinado pelo ato de dotação. Então, qual é a finalidade, né, o período de funcionamento, tudo isso vai estar já pré-estabelecido como nessa minuta que eu falei agora há pouco dentro desse estatuto. Ele vela pela fundação, ou seja, ele protege, ele tutela. Então, qualquer irregularidade que se tenha frente à fundação, no caso, fundação privada, ou mesmo a pública também, tá? Ele poderá atuar para poder justamente fazer essa proteção, né, para fiscalizar e etc, etc. Está dentro de acordo com foi designado a finalidade por qual ela foi criada. Para alteração do estatuto, tem que se passar por seu crivo. Então, qualquer mudança que se tem dentro do estatuto dessa fundação, no caso, o Ministério Público ele terá que, né, analisar e ver se aprova também, tá? Para ver se há essa mudança ou não. Ele fiscaliza para não contrariar ou desvirtuar a finalidade da fundação, podendo aplicar a sua extinção. Então, ele tem esse poder justamente de o quê? De fiscalização, né? Para ver se está realmente de acordo com a qual ela foi criada, né? A finalidade com a qual ela foi criada. Então, qualquer mudança que se tenha, tem que passar pelo seu CRIO para ver se ele aprova ou não. Caso contrário, ele pode até requerer a sua extinção também, tá? Então, são algumas determinações legais, né, atribuídas ao Ministério Público em relação às fundações privadas nesse sentido, ok? Por último, aqui, referente às fundações, tá, diz o seguinte, no artigo 67, para que se possa alterar o estatuto da fundação, é missa que a reforma, primeiro, seja deliberada por 2/3 dos competentes, né, para gerir e representar a fundação. Então, é necessário, dentro das pessoas que se manifestem em nome dessa pessoa jurídica, da fundação privada, no caso, é necessária a aprovação de 2/3 dessas pessoas em si, né, que, no caso, a maioria absoluta, tá? Não contraria ou desvirtue o fim dessa, quer dizer, não pode nem contrariar, nem modificar, né, a finalidade qual ela teve como propósito inicial nesse sentido. Então, se ela foi criada para fins educacionais, ela tem que permanecer com fins educacionais, não pode haver mudança nesse sentido. Seja aprovada pelo órgão do Ministério Público, falei agora há pouco, né? Também tem que passar pelo crivo do Ministério Público para ver se ele aprova ou não essa mudança que se tenha referente a isso. E a ciência minoria para impugnação. Então, ela pode ainda o quê? Contestar, ela pode impugnar. A impugnação quer dizer contestar, né? E contrário ao que está sendo determinado, seja de forma legal ou não. Pode ser de forma administrativa ou judicial também. Então, essa minoria, que é 1/3, né, ela pode manifestar uma contestação
né, dizendo as razões, o porquê que ela é contrária, e para ver se consegue ainda reverter a situação dessa mudança. Caso contrário, ela é voto vencido e, infelizmente, vai ter que ser acatado justamente a decisão da maioria nesse sentido, ok? Então, referente às fundações privadas, é isso que eu tinha que comentar com você aqui. Tudo bem, Emily? Emily, tudo bem? Tudo, professor. Maravilha. E finalizando, né? Vamos partir agora. Deixa eu só fechar isso aqui. Para o próximo slide. Esse aqui já foi, né? Tá, esse aqui já foi. Sobre negócios jurídicos, para finalizar, tá? Um breve comentário também. Bom, apareceu aí, né? Negócios jurídicos, tá? Como falei para vocês, lá no início, né? A gente ia dividir as nossas aulas referente à parte voltada às parte geral, né, do código em si. Primeiro a gente ia retratar sobre a questão das pessoas naturais, depois sobre as pessoas jurídicas e por fim das pessoas dos negócios jurídicos, né? Então aqui um breve comentário só para a gente poder entender o que é esse negócio jurídico, quer dizer, toda e qualquer forma de relação, né, que se tem entre as pessoas para poder justamente ter um fim negocial nesse sentido. Então, o negócio jurídico é uma subcategoria da modalidade de relação jurídica, tá? Então, está envolvido na questão das formas de relações jurídicas entre os elementos do direito em si. O que é uma relação jurídica, por sua vez? Então, ela consiste em um vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito, segundo formas que são previstas pelo ordenamento jurídico e geram direitos e obrigações para as partes. Então, toda forma que gera algum direito, alguma obrigação entre os envolvidos, né, isso é um negócio jurídico, tá? Então, lá dentro dos elementos, eu falei que existem os sujeitos, os objetos e as formas de relações jurídicas, né? Então, as relações jurídicas estão envolvidas dentro do próprio negócio jurídico propriamente dito, tá? E quais são os elementos do negócio jurídico? Então, aquilo que compõe esse negócio jurídico? Primeiro, as partes capazes ou capacidade do agente, né? Quer dizer, é necessário que as pessoas tenham capacidade jurídica, né, para poder atuar, ou seja, tenha pelo menos a maioridade civil nesse sentido, né? Vontade e consentimento livre, quer dizer, ninguém pode impor nada sem a vontade do outro, quer dizer, só pode ter dentro de uma condição de livre e espontânea vontade entre os envolvidos. O objeto tem que ser livre, lícito, possível ou determinado, determinável, né? Quer dizer, dentro daquela legislação prevê, para poder justamente poder dar esse envolvimento entre as partes nesse sentido. Então, dentro da legalidade em si, né, dentro da possibilidade da realização dela também, tá? E a forma prescrita ou não defesa em lei, quer dizer, a forma tem que estar devidamente dentro da legislação, dentro do que a lei determina, né? Uma vez que você estipula algo além do permissivo legal, né, a lei poderá ser, nesse caso, esse negócio jurídico poderá ser o quê? Contestado, poderá ser inviabilizado, basta que uma das partes manifeste dessa forma, quer dizer, os abusos que podem ocorrer geralmente, né, isso poderá ser inibido se for constatado justamente essa ilicitude. E aí vem a classificação da pessoa do negócio jurídico. Bom, qual que pode ser feita essa classificação? Primeiramente, quanto à manifestação da vontade, tá? Ela pode ser unilateral ou bilateral, tá? Ou seja, unilaterais ou bilaterais. Unilaterais. A declaração de vontade é feita por uma só pessoa, né? Uma ou mais pessoas na mesma direção, ou seja, um testamento, uma renúncia. Então, isso, né, é uma manifestação de vontade de forma unilateral, quer dizer, uma pessoa vai manifestar esse ato de vontade em si. Bilaterais, duas manifestações de vontade em sentido oposto, porém há coincidência em relação ao objeto. Exemplo, compra e venda, uma locação, uma prestação de serviço, quer dizer, duas partes, né, que se encontram em polos diferentes, porém ela manifesta a mesma vontade, basta que haja o quê? Um acordo entre elas, tá? Então, existe essa manifestação de vontade, seja de forma unilateral
ou de forma bilateral. Quantas vantagens? Pode ser tanto gratuitos como também o quê? Onerosos. Qual que é a vantagem de forma gratuita? Outorga vantagem sem exigir do beneficiário qualquer contraprestação, ou seja, um contrato de comodato, uma doação. Então, isso, né, faz parte da questão do quê? Da vantagem de forma gratuita, quer dizer, a pessoa só vai ter o benefício, né, não vai ter nenhuma outra contraprestação referente a isso. Ou de forma onerosa, impõe sacrifícios e vantagens patrimoniais a todos os envolvidos. Compra e venda, quer dizer, se você quer adquirir algo, em contraprestação, você tem que pagar por aquele algo. Né? Então, existe um sacrifício, quer dizer, existe uma situação que o outro vai se beneficiar porque você tem que manifestar justamente o quê? Uma contraprestação, um pagamento para a outra parte, nesse caso. Quanto à subordinação, ela pode ser principais ou de forma acessória. Principais são os negócios jurídicos que têm existência própria e não dependem de nenhum outro. É o caso da compra e venda, na locação, quer dizer, somente dentro daquele objeto que está sendo discutido, está sendo designado nesse sentido. Já acessórios, aquela cuja existência subordina um ao outro. Então, você dentro do negócio jurídico principal, você pode acrescentar o quê? Os acessórios. Por exemplo, que eu falei agora há pouco, né? Você fazer a aquisição de algum bem, por exemplo, um financiamento, você tem que dar algo em garantia, para justamente a outra parte ter essa contraprestação já o quê? Né, pré-estabelecido para poder, caso não haja o devido pagamento, né, a pessoa poderá resgatar o patrimônio ao qual ela ofereceu como, né, como crédito, né, para você justamente, né, não ficar no prejuízo nesse sentido. Ok? Então, é essa situação que se pode ser acrescentada dentro dos principais, dentro do contrato principal, por exemplo. E, por fim, o plano de negócio jurídico, o plano de validade, da validade. Então, ela pode ocorrer manifestação de vontade da pessoa, pelo seu agente, pelo objeto e pela forma. Tá? Através da manifestação de vontade, ela pode ser livre e de boa fé. Né? Então, livre, pode ser condicionada pela lei, pela moral, pela ordem pública. Quer dizer, você faz, por exemplo, com um contrato, né? Então, é pela exigência legal, né, que se faz isso, pela moral também, né, que você tem que cumpri-la, e pela ordem pública, quer dizer, uma vez não cumprindo, pode ter que poderá ser executado. E de boa fé, de boca, né? Você acredita na pessoa, então essa manifestação de vontade pode ser através só de uma questão verbal, né? Então, você acreditando nela, você não precisa nem fazer nenhuma forma de contrato. Então, só acreditando na própria pessoa, que hoje em dia está cada vez mais raro, né? Esse agente, né, que foi falado, tem que ser capaz, né? A incapacidade pode ser suprida através de uma representação ou através de uma assistência. Então, geralmente, quando você faz alguma forma de negócio jurídico, a pessoa tem que estar plenamente capacitada para isso. Caso a pessoa incapaz, né, que queira fazer essa manifestação de vontade através desse negócio jurídico, ou ela faz através de um representante legal, né, ou através de uma assistência. Logicamente, essa representação e assistência tem que ser através de de alguém capacitado para isso. Então, o agente legitimado pode estar impedido de praticar determinados atos. Exemplo, de acordo com o artigo 1521, inciso 3. Não pode casar o adotante com quem foi cônjuge do adotado, e o adotado com quem foi o adotante. Então, em alguns negócios jurídicos, existe um impedimento legal. Né? Eu já falei para você sobre a questão de impedimentos. E nesse caso, por exemplo, né, a questão do casamento, que é um negócio jurídico também, tá? Então, quem adota não pode casar com o adotado, né? E quem é o adotante, nesse caso também, não, né, o adotado também não pode casar com o adotante também, que é uma questão que a lei impede, certo? O objeto tem que ser lícito, quer dizer, dentro da lei, e possível, quer dizer, fisicamente ou juridicamente, tem que ter algo, né, que vai se realizar, e determinado ou determinável, quer dizer, existe uma situação que já é pré-estabelecida também que vai ser realizado nessa condição. E a forma pode ser livre, né, de forma contratual, quer dizer, você estipula o que bem entende referente dentro dessas considerações, ou especial solene, quer dizer, através de uma realização de algo mais específico, né, só vai se concretizar a partir do momento que, né, se cumprir determinada etapa ou cumprir determinadas situações, né, de forma bastante específica para poder justamente realizar esse plano de negócio dentro da sua validade também. Com isso, então, né, deixa a seguinte frase: sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias, nunca o sacrifício que o levaram até ali. Quer dizer, isso serve, né, de incentivo
para que nós, né, não sonhamos, né, que só tem coisas fáceis. Não, a gente só consegue realizar os nossos sonhos ou nossas realidades, as nossas condições, né, de atingir nossos objetivos, só com sacrifícios. E isso também serve para vocês também, né? Vocês nessa forma de estudo, né, estando aqui de manhãzinha, realizando justamente essas aulas aqui, a gente tem que ter essa coda de sacrifício para poder justamente atingir nossos objetivos. Então, Emily, essa é a nossa aula de hoje. Com isso, nós concluímos essa unidade. E com isso, nós vamos fazendo a nossa última avaliação, né? Que a partir de hoje já começa a colocar dentro do nosso cigarro também. E eu desejo para você, então, todo o sucesso do mundo, né? Deixa eu só perguntar se tem alguma dúvida que você queira questionar aqui, referente às nossas aulas. Não, professor, tranquilo por mim. Então, eu espero que você tenha muito sucesso, tá? Eu sei que você está indo bem nas nossas avaliações aí. E ela vai constituir da mesma forma, né? Vai ser objetivo, vai ter as 4 tentativas, vai ficar a nota da melhor tentativa, tá? Então, eu te agradeço pela sua atenção, né? Pelo seu envolvimento aqui, né? Você praticamente foi uma das únicas que esteve aqui comigo desde o início, né? E permaneceu até agora. E acredito que você tenha muito sucesso, então, dentro da carreira que você está escolhendo aqui também. Tudo bem? Obrigada, professor. Então, tudo de bom para você, tá? Muita saúde, boa semana. E quem sabe a gente nos encontramos aí nos corredores da Unemate aí. Tudo bem? Então, mostra sua carinha só para mim, só para eu lembrar de novo, só para eu poder ver como é que você é, para a gente poder para poder lembrar. Vixe, Maria, tô uma derrota. Só um pouquinho, possível. Tá Oi, meio escuro aqui. tranquilo, tranquilo. É só para saber mesmo como é que você está. Eu te agradeço, tá? Boa sorte para você no curso, né, na sua carreira. E finaliza aí com a nossa última avaliação, tudo bem? Tudo certo, professor. Então, tudo de bom para você e boa semana. Obrigada, pro senhor também. Tudo de bom, então.